Boa noite. Veja agora o que é destaque na edição de hoje do Jornal da Guará. Obras no Hospital da Criança devem ficar prontas em 1 ano e meio. A Câmara vai precisar exonerar funcionários irregulares de acordo com recomendação da Vara de Interesses Difusos. No Congresso Nacional, deputados federais aprovam mudanças no fundo eleitoral. Veja ainda, Petrobras autoriza alta no preço da gasolina. O relatório da CNT aponta que Maranhão é recordista em mortes no trânsito em rodovias federais. E a importância do condicionamento físico para praticar corrida. Agora, no Jornal da Guará. Em 1 ano e 6 meses devem ser concluídas as obras do Hospital da Criança. Os trabalhos foram assumidos pelo governo do estado. O Ministério Público do Maranhão ingressou com uma ação exigindo celeridade nas obras. Um novo contrato feito pela Secretaria de Estado da Infraestrutura pretende retomar as obras do Hospital da Criança já nas próximas semanas. A continuidade da obra foi orçada em quase 12 milhões e meio de reais e tem prazo de conclusão de 18 meses. De acordo com o secretário da Cinfra, uma série de fatores burocráticos vinham entravando a continuidade da obra. Nós tivemos inicialmente um convênio entre a Secretaria de Saúde do município de São Luís e a Secretaria de Saúde do Estado. Foi feito um distrato e firmado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Infraestrutura do Estado e a Secretaria de Saúde do município. Nós calculamos o remanescente, aquilo que faltava para a conclusão da obra, e realizamos a licitação, que foi concluída agora. Já emitimos a ordem de serviço e a empresa já está mobilizada para iniciar as intervenções. Se iniciada até o mês que vem, a obra deve ser concluída em abril de 2021. Mas o último prazo informado para a Justiça e Ministério Público foi de novembro de 2020. Sendo assim, a Promotoria da Saúde ingressou na semana passada com uma ação cobrando que sejam cumpridas as datas informadas. A nova ação se destina justamente a isso, a atualizar não somente os valores a ser dispendidos, valores de gastos públicos com o Hospital da Criança, como também ver as razões que motivaram o atraso na contratação da empresa, saber quem vai ser a empresa que vai realizar essas reformas e adaptações no Hospital da Criança e até o período em que se estenderá essas reformas. A Cinfra reconhece a necessidade de trabalhar em conformidade com os prazos, que devem ser informados para o Ministério Público, como solicitado. Nós temos dialogado permanentemente com o Ministério Público, que tem nos auxiliado, inclusive, a resolver certos entraves relacionados à obra, essas etapas que foram superadas. E nós vamos, é claro, envidar todos os esforços para que esse prazo seja cumprido, para que a obra seja concluída o quanto antes. O Tribunal de Contas do Estado condenou a ex-prefeita de Paço do Lumiar, Bia Venâncio, a devolver um total de R$ 65.900.000 aos cofres públicos. Além da devolução dos recursos, a ex-prefeita terá que arcar com o pagamento de multas que ultrapassam aí 6 milhões de reais. A ex-prefeita teria desviado valores que foram repassados para o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, além do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social. Dessa decisão, cabe recurso. A ex-prefeita não foi localizada pela nossa produção para comentar esta decisão judicial. A Vara de Interesses Difusos e Coletivos determinou a exoneração de funcionários irregulares na Câmara Municipal de São Luís. A primeira etapa da dispensa dos funcionários irregulares deve ser feita em até 60 dias. A decisão é da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital. A partir do próximo mês, os 116 candidatos aprovados no concurso da Câmara Municipal de São Luís devem começar a ser nomeados. Além disso, a instituição deve exonerar
todos os funcionários irregulares que entraram após o dia 5 de outubro de 1988, no prazo máximo de 6 meses, de acordo com o cronograma determinado pela Justiça, dividido em 3 etapas. A primeira deve acontecer no período de 2 meses. O magistrado esclarece também que, em caso de descumprimento, a Câmara Municipal de São Luís pode ser penalizada. A lei prevê qualquer obrigação de fazer descumprida, ele prevê que o juiz pode aplicar principalmente a multa, mas existem outras penalidades. Mas nesse caso, claro que não será necessário. Apesar de ainda não ter recebido oficialmente a decisão da Justiça, o procurador da Câmara Municipal de São Luís diz que pretende cumprir a determinação da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. A gente não foi intimado da decisão, ainda não tomei conhecimento oficialmente da decisão judicial da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. E essa questão de recursos é uma situação que nós vamos analisar internamente dentro da casa. Mas lhe garanto que, por se tratar de uma casa de leis, no qual a gente tem, além do compromisso normal de cidadão, nós temos o compromisso de cumprimento do ordenamento jurídico, de respeito ao Poder Judiciário, de respeito às decisões judiciais. Mais política agora, na análise de Marcos Saldanha, já aqui comigo. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom, ainda há pouco eu noticiei o fato da ex-prefeita de Passo do Lumiar, Bia Venâncio, que soma aí condenações, soma dívidas, soma desvios. Isso é muito preocupante. Os órgãos fiscalizadores cobram, mas parece que nada é feito. Pois é, a situação de Passo do Lumiar, ela é muito complexa, né? E já é de muito tempo. Na verdade, os últimos gestores dos últimos 20 e poucos anos, todos eles estão com problema na justiça, o que inclui também o atual, né? O Domingos Dutra, que está afastado para tratamento de saúde. Agora, a Bia Venâncio é, sem dúvida nenhuma, recordista em valores. Ou seja, ter que devolver aos cofres públicos 65 milhões é extremamente justo, mas a gente entende que um gestor desse, ter um valor desse é muito difícil. Cabe recurso, cabe recorrer. Mas aí fica também aquela coisa de por muito tempo, os gestores eles ignoraram as normas do Tribunal de Contas do Estado para a prestação de contas. Porque chama atenção o fato dela não ter, consta que por 6 anos ela sequer prestou conta e não se defendeu. Quer dizer, uma coisa que hoje é impensável, qualquer prefeito hoje que deixe de prestar conta, porque o sistema de prestação hoje ele está muito mais atualizado, ele é muito mais dinâmico, né? Um mérito muito do presidente na época, o Caldas Furtado, que trabalhou muito nessa automatização para que pudesse ser instantâneo ali logo a prestação de conta. Então, assim, é indefensável um gestor ter feito esse tipo de atitude, porque não é dinheiro dele, é o dinheiro público. Então, é dívida para a vida toda, se torna inelegível, e o pior é pensar que uma figura política como essa ainda vem a ter espólio político, né? Por outro lado, ainda de Passo do Lumiar, né, tive informação essa semana que a família do Dutra, Núbia Dutra, está tentando a transferência dele de São Luís para São Paulo, mas tem 2 problemas para essa transferência. No caso do problema de saúde, parece que não está tendo aí grandes evoluções. Um é que o próprio hospital parece que não está liberando, e um outro é que ele tem aí também impedimentos que possam permitir a saída dele. Ele tem, né? A gente lembra que teve alguns processos, sim, alguns problemas na justiça. Então, a eleição do ano que vem do Passo é uma incógnita muito grande, quer dizer, o momento não é apropriado, claro, o Dutra está com um problema gravíssimo de saúde, mas o que eu digo é que Passo Lumiar, politicamente, sempre foi um território extremamente complicado, né? Complexo, e esse é um dos exemplos que a gente vê por aí, né? Marcos Saldanha, vamos dar um pulo agora no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Maranhão, decisão de um novo nome para a Corte e que tem alianças e tem proximidades com familiares de políticos. Pois é, o doutor Gonçalo assumiu, é um juiz renomado, né, reconhecido, ele toma posse no Tribunal Regional Eleitoral, dizem que ele é cotado também para se tornar um desembargador, né? Não impede, mas é claro que a gente fica de olho, porque ele é irmão, né, dos Gonçalos, Hilton Gonçalo, que é prefeito de Santa Rita, tem também ali a Prefeitura de Pastos Bons, tem, enfim, né, deputados ligados a ele.
dele, deputados suplentes de federal, deputado estadual. Então, assim, isso talvez não invalida o trabalho que ele vai fazer e nem de longe a gente está questionando. Mas como cidadão e como vigilante, claro que a gente abre aí um alerta até porque ano que vem é um ano de eleições municipais. Então a gente parabeniza, deseja sorte e espera que isso em nada influencie o mandato dele, vamos dizer assim, que nada influencie o trabalho dele, até porque a máxima, né, do Barão de Montesquieu é que os poderes eles sejam independentes e trabalhem de forma única, porque a gente sabe que a judicialização tem sido um grave problema, né? Quer dizer, o judiciário ele tem tido um protagonismo que por vezes é muito questionado porque beira o que a gente chama de espetacularização, né? Então, muito de um tempo para cá, a maioria dos processos que vão à justiça e tudo acabam influenciando diretamente no resultado de eleições, sobretudo eleições municipais. A gente que cobre política sabe disso, né? Eleição municipal, são 217 municípios e aí a guerra de processos é muito grande, né? Rapidamente, o PT está, como sempre, numa disputa interna muito grande. As eleições internas para presidir o diretório municipal está complicada, né? Essa é outra novela também, Hugo. Ainda não vi nenhuma eleição do PT que foi tranquila, que foi calma, sem nenhuma polêmica. Tá para existir isso. O que o partido sempre alega é que justamente essa é a natureza do partido. Esses embates, esses debates, isso seria a força que o partido tem. Então, toda vez ele é um partido muito grande, com muitos filiados e que faz um processo de eleição democrática, que eles chamam de PED, acontece a essa altura. Mas dentro do próprio partido, a guerra é muito grande, ou seja, ela não é só fora, não. Mas, enfim, é da própria natureza do partido, né? Perfeito. Marcos Saldanha, muito obrigado, uma excelente noite, bom final de semana, a gente se encontra na próxima semana. Para nós todos. Obrigado. Bom, a seguir, aqui as mudanças aprovadas na Câmara para o projeto que altera regras eleitorais. Agora são 6h43, a gente volta já. A Câmara decidiu, a jato, as mudanças no projeto que altera regras eleitorais. O texto aprovado prevê exceções ao limite de gastos de campanhas, estabelece itens nos quais podem ser usados recursos do fundo partidário, define critérios para análise de inegibilidade e autoriza o retorno da propaganda partidária semestral. A matéria será enviada à sanção presidencial. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado, especialista em direito eleitoral, Dr. Carlos Sérgio Barros. Dr. Carlos Sérgio, muito obrigado por estar aqui conosco para a gente destrinchar essa situação. Essas mudanças desse texto que foi aprovado bem rapidamente, eles são... A gente tem que ter assim, uma certa atenção ou é alguma coisa que já vinha sendo desenhada e a gente tem que estar acostumado com o que está acontecendo? Eu não considero que tenha havido nenhuma grande novidade, né? Propaganda eleitoral partidária retorna, eu penso que essa é a decisão até mais significativa, porque quando criaram o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, eles decidiram, não vamos mais ter propaganda partidária. Acabou voltando a propaganda partidária, tem muita gente que questiona, muita gente que critica e que vão ter muitas inserções nos comerciais na televisão, mas Eles viram a política meio enfraquecida, seria essa a conotação? Eu entendo que nós vivemos numa sociedade, a atividade política é fundamental, a ocupação dos espaços nos meios de comunicação é muito importante. Eu, como advogado eleitoral, eu jamais poderia imaginar que não seja benéfico para a sociedade a maior discussão política possível, inclusive ocupando todos os canais, inclusive os meios de comunicação de massa, rádio e televisão. Essas regras eleitorais têm prazos, né? Eles têm que correr contra o tempo, claro, que é por isso não houve tanta discussão? Claro, na verdade não houve essa questão da retorno da propaganda partidária, há uma flexibilização. A Câmara dos Deputados pretendia uma reforma um pouco maior. O Senado acabou restringindo mais apenas a manutenção do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, que não é nenhuma novidade, que já houve na eleição de 2018, mas a Câmara acabou retomando algumas mudanças, como algumas flexibilizações com a utilização de recursos do fundo partidário. Agora, os gastos, o fundo partidário poderá ser usado para pagar advogados, contadores, não mais em qualquer ações de interesse do partido, mas aquelas concernentes a candidatos eleitos ou não eleitos e que tem alguma coisa a ver com o processo eleitoral.
Muda muita coisa do que não era? Não considero tantas essas mudanças, não considero que isso seja uma coisa muito significativa. O argumento é de que também há uma mudança de que os gastos com advogado e contador poderão não obedecer o limite de gasto das campanhas. Essa é uma mudança importante. Hoje as campanhas têm, toda campanha no Brasil, o TSE vai baixar uma resolução dizendo quanto pode gastar para vereador, para prefeito, nas cidades tais e tais. E há uma flexibilização dizendo que, olha, os gastos com advogado e contador, eles não entram nesses gastos de campanha, nesse limite, teto de campanha. Isso para não inviabilizar o direito de defesa. Às vezes, tem uma campanha para vereador aqui no interior do Maranhão, o limite de gasto de cada candidato a vereador é R$10 mil. Se o vereador sofre uma impugnação na sua candidatura, ele vai gastar esses R$10 mil com o advogado. Às vezes o advogado cobra bem mais caro do que os R$10 mil para fazer a defesa. Então ultrapassa o limite de gastos. Então essa flexibilização, ela tem um certo sentido, né? Esses gastos, a gente tem aqui a informação do projeto de lei do orçamento para 2020, enviado já pelo governo Bolsonaro, que destina 2,54 bilhões para as eleições municipais. Em relação ao pleito de 2018, eram apenas 1,72 bilhão. Teve um aumento aí de 48%. Não, mas eu acho que não está aprovado isso ainda. Na verdade, o que eles decidiram foi manter o fundo eleitoral e a perspectiva é que seja no mesmo valor das eleições de 2018. Então, não há essa definição do valor exato só quando votar a proposta orçamentária. Para o ano de 2020 é que vai ser definido realmente qual é o valor. O provável é que fique no valor equivalente ao que foi no ano de 2018. Esse é um certo entendimento que há no Congresso Nacional com relação a isso. E é claro que muitos dos políticos queriam aumentar esse valor. Claro. Então você vê, poxa, 1,7 bilhão, isso é muito dinheiro, e é muito dinheiro realmente. Mas o Brasil, teremos em 2020, 200 mil candidatos. Não acredito que são 5 mil municípios. Você tem, vai ter 30... quantos candidatos para o município? Então, 50 candidatos em cada município em média. Então, você vai ter 150 mil, 200 mil candidatos nas eleições de 2020. Se você for dividir esse 1,7 bilhão por 200 mil, vai dar aí uma média de 6 mil, 7 mil reais para cada candidato no país inteiro fazer sua campanha, né? É claro que essa foi uma opção do legislador, que acabou com o financiamento por pessoas jurídicas. Não pode mais empresas doar para candidatos, então teve que se criar o Fundo Especial de Financiamento com recursos públicos. Para que isso? Para tentar, o argumento é de que isso permite uma maior igualdade entre os candidatos. Porque se for financiar a campanha só com dinheiro dos ricos, só teremos candidatos eleitos ligados às classes abastadas. Doutor Carlos, com relação às mulheres, a participação das mulheres já foi cobrado, já foi questionado? Existe alguma alteração? Não, o que há é uma discussão sobre a parte dos recursos do fundo partidário que deve ir para as campanhas de fomentação da participação feminina, né? Havia uma tendência de que pudesse terceirizar as empresas que poderiam fazer esse tipo de fomento, dessa divulgação, mas isso não avançou, né? Há sempre o ideal da participação feminina, pelo menos 30% das candidatas nas eleições tem que ser de cada um dos sexos, tem que ser do sexo feminino, pelo menos 30%. E os partidos agora estão mais atentos, porque o TSE acabou de decidir que candidatura laranja, candidatura só para... Não basta registrar o nome. Não basta registrar o nome, tem que ter movimentação de campanha, tem que ter movimentação de recursos, tem que ter atos de campanha para não ser considerado uma campanha laranja, que pode impugnar toda a chapa. O TSE tomou uma decisão muito radical, que comprometeu toda uma chapa da cidade de Valência, no Piauí, porque se utilizou de candidatos laranja. Eu entendo que isso deve haver um amadurecimento maior, deve haver uma punição a quem se utiliza de candidatos laranja, mas eu penso que não seja indeferindo o registro e caçando todos os candidatos que forem eleitos para aquela chapa seja a solução mais justa para isso, porque alguns candidatos podem não ter a menor ideia de que isso esteja acontecendo. Doutor Carlos Sérgio, com relação à troca de valores entre partidos, também há alteração? Ou isso é uma prática que já vem acontecendo? Os partidos vão poder trocar esses recursos do fundo partidário?
Não, eu não vi nenhuma discussão específica sobre essa questão do fundo, o que tem que haver é a individualização dos recursos de cada um, tem que haver a devida prestação de conta. Havia uma tentativa de se ampliar o prazo de prestação de conta dos partidos. Os partidos, eles queriam poder consolidar a prestação de conta dos gastos de campanha num período mais longo da campanha eleitoral, e aí acabou se não avançando isso, porque com isso acabaria se impedindo a impugnação, uma vez que após a diplomação só se tem 15 dias para se impugnar candidaturas. Passado 15 dias após a diplomação, não se impugna mais ninguém por motivação eleitoral. E se a prestação de conta fosse alargado o seu prazo, acabaria que você só, quando viesse a ter que ajuizar alguma ação por conta de problema na prestação de contas, já não teria mais prazo para isso. Então, acabou-se não se flexibilizando, mantém-se o prazo de obrigatoriedade da prestação de contas, que é de 30 dias após as eleições. Doutor Carlos Sérgio Barros, advogado, especialista em direito eleitoral, nosso muito obrigado pela sua contribuição e participação aqui conosco. Eu que agradeço, estamos aí para contribuir com a discussão eleitoral, discussão política a favor da democracia. Perfeito, boa noite. Bom, qual o papel da advocacia no país? Como garantir as liberdades individuais em tempos de sociedade tão polarizada? Esses questionamentos estão em pauta durante uma jornada jurídica de profissionais de direito de todo o Brasil que está sendo realizado aqui no Maranhão. Com o tema As Liberdades Públicas e o Papel da Advocacia, o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, realizou a palestra de abertura da 15ª Jornada Jurídica da UNDB. É uma alegria estar nessa cidade linda, nesse estado tão generoso, tão bem recebido ao longo do dia em uma série de eventos, e termino o dia aqui falando aos jovens que é uma missão de todo professor e de todo presidente de ordem. Eu também sou professor de Direito, e falando sobre perspectivas de liberdades, sobre a democracia, sobre o Estado Democrático de Direito, o papel da OAB na construção dessas liberdades, o papel do jornalismo. Além do presidente do Conselho Federal da OAB, a 15ª Jornada Jurídica conta também com outros grandes nomes do direito nacional para debater com a comunidade acadêmica de São Luís temas contemporâneos do direito privado, como explica o desembargador federal e diretor do curso de Direito da UNDB, Dr. Ney Belo. O sentido das jornadas jurídicas do UNDB é exatamente esse, é trazer para São Luís nomes que sejam relevantes do cenário nacional, que tenham com que contribuir para o ensino do direito no Brasil, que tenham atuação relevante em todas as áreas. Em sua 15ª edição, a Jornada Jurídica da UNDB já entrou para o calendário dos maiores eventos anuais de direito do país. Aqui está o futuro da advocacia, na verdade, o futuro de todo o sistema judiciário, os futuros juízes, os futuros promotores, os futuros delegados e, acima de tudo, aqueles que serão os grandes defensores das liberdades, das garantias e direitos individuais. E com um brilhante leque de conferencistas, a jornada jurídica se torna uma excelente oportunidade para os estudantes de direito visualizarem o assunto fora da sala de aula, em um grande ambiente de debate. É um grande aprendizado, porque nós aprendemos conteúdos que não são ensinados somente na sala de aula. E estar presente com tantos profissionais gabaritados é uma experiência única e enriquecedora. A seguir, a cada 100 acidentes nas rodovias federais do Maranhão, 25 terminam em morte. Agora são 6 horas e 57 minutos, a gente volta já. A Petrobras autorizou um reajuste no preço dos combustíveis. A gasolina subiu 3,5%. E o diesel teve alta de 4,2%. Esse repasse para os consumidores deve acontecer nos próximos dias. Esse aumento acontece após a elevação dos preços dos barris de petróleo no mercado internacional. Em São Luís, o preço médio da gasolina atualmente é de R$ 4,10, mas é possível encontrar o combustível sendo comercializado com preço de até R$ 3,95. Veja agora o que mais foi notícia nesta quinta-feira.
Moradores do bairro Santa Bárbara, na Vila São Domingos, estão convivendo com o perigo diariamente. A erosão no solo ameaça as casas de quem já vive por lá há mais de 25 anos. Algumas pessoas tiveram que abandonar suas casas e procurar moradia em outras localidades. Até a escola que atende o bairro vive ameaçada. 150 crianças convivem com o perigo que fica bem próximo, atrás do muro. Uma boa notícia aos feirantes e consumidores que utilizam os serviços da feira do bairro Vicente Fialho. A Agência Executiva Metropolitana assinou a ordem de serviço para melhorias nas feiras. A previsão é que os trabalhos iniciem em breve. A feira tem uma área de mais de 700 metros quadrados. Os trabalhos incluem a recuperação do piso, o local vai receber uma nova cobertura, além de bancadas e substituição da estrutura metálica. A expectativa é que a obra seja concluída nos próximos 3 meses. O teto da feira do bairro Vicente Fialho desabou em agosto de 2016, após uma ventania e há anos não passava por reformas. Agora, uma triste estatística divulgada nesta quinta-feira pelo painel de consultas dinâmicas de acidentes rodoviários da Confederação Nacional dos Transportes. De acordo com o levantamento, para cada 100 acidentes, foram registradas 25 mortes nas rodovias federais que cortam o nosso estado. O Maranhão está 6 pontos à frente do segundo colocado, o estado do Amazonas. Segundo o levantamento, o Maranhão registrou 1.272 acidentes nas rodovias federais, com 976 vítimas, entre mortos e feridos. As BRs campeãs em acidentes são a I-101 e a 116. Estes números ajudam a refletir sobre a importância em adotar prudência e cautela no trânsito. Dentro do perímetro urbano, na região metropolitana de São Luís, os atropelamentos têm provocado muitas mortes. Nos primeiros 6 meses deste ano, 19 pessoas morreram atropeladas nas ruas e avenidas de São Luís, número que supera o registrado no mesmo período do ano passado, com 11 óbitos, um aumento de 72%. A dona Custódia Gomes de Oliveira, de 75 anos, entrou para essa estatística do Detran. A idosa morreu atropelada na última terça-feira na Rua do Arame, no bairro Vinhais, em São Luís. A Polícia Militar já identificou a mulher que conduzia o veículo que provocou o acidente. Bem em frente onde a idosa morreu, o comércio vende a farinha que era fornecida pela vítima. Seu Roberto, dono do estabelecimento, era um cliente. A mãe de uma fornecedora minha, né? E aí a gente sente falta, porque foi embora, não volta, e a gente fica sem o produto porque a pessoa que fornecia foi embora, né? E aí sempre a gente sente falta. Eu já fui lá olhar ela ali no meio da pista, mas sem solução. A região é bem movimentada, são muitos comércios, além da Praça do Letrado, que atrai muita gente para a prática de atividade física, como o seu Genival, que costuma fazer a caminhada por aqui. Quando termina e precisa atravessar, enfrenta o risco. Deveria ter um sinal, né? Sinal, nem faixa de pedestre, o negócio é um sinal. A violência no trânsito é um assunto constante do dia a dia. Neste mês de setembro, uma tragédia aconteceu na Avenida Carlos Cunha, no bairro Jaracati, na madrugada de domingo, dia 8. Um carro atravessou a avenida e despencou lá embaixo, atropelando pessoas que estavam comemorando um aniversário. Foram 5 mortes, 3 pessoas que estavam na rua, mais 2 ocupantes do veículo. Após protestos, a Prefeitura de São Luís se comprometeu em melhorar a situação aqui na avenida, como a construção de uma barreira de proteção no sentido bairro-centro, do lado direito da via. Além da colocação de faixas de pedestres, a sinalização vertical e a presença dos agentes de trânsito que orientam o fluxo de veículos por aqui. O número de pessoas que perdem a vida no trânsito assusta. No ano passado, foram 1.332 mortes no Maranhão. 134 eram pedestres. Levantamento realizado pela campanha SOS Vida.
dos pilares que levam ao trânsito seguro é a educação para o trânsito, né? Deles, né? É evidente que se o condutor fosse educado, ele jamais atropelaria alguém, né? Então é fundamental que haja educação dos condutores, dos próprios pedestres, assim como também uma infraestrutura fundamental. A seguir, a expectativa para a Corrida do Bem. Agora são 7h06, a gente volta já. Para a apresentação da tábua de marés para sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 4h23 da madrugada, com 0,6 metros. Às 10h26 acontece a pré-mar, com 5,3 metros. À tarde, nova baixa-mar, com 1,1 metro. Por fim, a última pré-mar, às 10h41, com 5,3 metros. O poder medicinal das plantas, a cura pelas ervas. O reconhecimento desse poder está em pauta no seminário Farmácia Viva, Hortos Terapêuticos do Maranhão. O evento prestou uma homenagem a uma das grandes estudiosas desse poder das plantas que curam, a doutora Terezinha Rego. Durante o primeiro seminário do Farmácia Viva, teve reconhecimento e uma bela homenagem à fonte de inspiração para esse programa, a doutora Terezinha Rego, que tem uma vida dedicada à pesquisa científica em fitoterapia. Como ela não pôde comparecer, Tânia Rego, a filha da doutora Terezinha, recebeu a homenagem das mãos do secretário de Saúde do governo do estado. Isso, o programa Farmácia Viva, na verdade, é um programa idealizado pela professora Terezinha Rego, que ela tinha vontade de implantar no estado há muitos anos, que é nada mais, nada menos do que ter hortos em várias cidades, em várias localidades, em que fosse possível utilizar todo esse conhecimento da fitoterapia que ela teve durante anos na nossa comunidade, na nossa sociedade. O programa Farmácia Viva começou nos 30 municípios do Plano Mais IDH e desde 2016 já capacitou mais de 2.000 pessoas profissionais da área de saúde ensinando o uso correto das plantas medicinais. Tivemos 13.000 pessoas beneficiadas desde 2016 até agora, né? E se formos somar desde o trabalho da professora Terezinha Rego, a gente perde as contas. Então o programa Farmácia Viva Hortos Terapêuticos iniciou em 2016 em 30 municípios de menor IDH. E hoje nós estamos fora dos 30, temos mais, somando 128. O primeiro seminário do programa Farmácia Viva, Hortos Terapêuticos do Maranhão, será realizado até essa sexta-feira no Convento das Mercês, com programação de minicursos sobre formas farmacêuticas de preparação de fitoterápicos, além da presença de vários expositores. Olha, essa dica é para você que quer ficar em dia com a saúde, quer ser solidário e aproveita para testar seus limites. Você tem pouco menos de uma semana para se inscrever na Corrida do Bem. O endereço eletrônico da corrida, para você ter todas as informações, aliás, já está aparecendo aqui embaixo na tela. E por que é uma corrida com todos esses atributos? Porque ela tem um caráter social, já que todo o valor arrecadado com as inscrições será destinado à Fundação Antônio Dino, que mantém o Hospital do Câncer. As inscrições, como eu disse, terminam em mais de 7 dias, na próxima terça-feira, dia 24 de setembro. Isso se as vagas não se esgotarem antes, porque são limitadas. Acesse o site, fique por dentro de todas as informações. Agora, você vai ver na reportagem de Jairo Martins dicas nutricionais para se manter equilibrado na hora de correr. Uma corrida não faz mal a ninguém, mas para encarar provas competitivas de pequeno e médio portes, é importante fazer uma preparação que envolve condicionamento físico, fortalecimento, entre outras coisas. A preparação para uma corrida como essa de 5, 10, 15 quilômetros, ela envolve várias sessões de treinamento, né, de corrida. E isso precisa, além da capacidade cardiorrespiratória, a capacidade de força muscular, de flexibilidade, ser também incluída no programa de treinamento para corrida. Além de pôr em prática as dicas sobre fortalecimento e condicionamento físicos, é importante também que a pessoa esteja atenta ao que comer e beber antes, durante e após as provas. Até porque não pode faltar água em uma corrida em uma cidade quente como São Luís.
No dia da prova, este nutricionista orienta que o corredor deve estar atento aos pontos de hidratação, que deve ser feita de forma gradativa, nada de encher a barriga de água para correr. Já o que comer, a explicação é um pouco mais complexa. Do ponto de vista de alimentação, a principal dica são os carboidratos, né? Eles são a base da nossa alimentação e a base do nosso metabolismo energético. Então, se existe algo do ponto de vista geral, né, de alimentação, pode ser fazer uma refeição pré-competição, no caso, a corrida pela manhã, eu presumo. Então, na noite anterior, com um conteúdo razoável de carboidrato. Na hora de se preparar para a corrida, é importante levar em consideração o horário em que a prova será realizada, para evitar surpresas que podem comprometer o desempenho do corredor. Outras notícias no portal Guará.com. Você fica agora com os analistas. Uma ótima noite a todos. Até lá. TV Guará, o seu canal com Maranhão.